Mantenha-se. A história do nosso país é repleta de peripécias. Há pessoas que participaram na construção da história da Guiné-Bissau em vários domínios, pessoas que hoje em dia, muitas delas ainda estão no ativo, pessoas que podem contar, podem explicar à nova geração o que é que foi a Guiné-Bissau no passado. O nosso país é conhecido como um país agrícola. Já o engenheiro Amílcar Cabral, o fundador e pai da nossa nacionalidade, já dizia que a economia da Guiné-Bissau é a própria agricultura. Portanto, a agricultura, sempre se falou da agricultura no passado, se fala da agricultura hoje, vai-se falar da agricultura da Guiné-Bissau no futuro. E hoje trouxemos aqui no Catumbi, neste nosso programa Conversa Fincli, uma pessoa que esteve nos primórdios da construção do Ministério da Agricultura da Guiné-Bissau. É o engenheiro Jorge Alberto Santos Oliveira, um quadro sénior e conhecido do Ministério da Agricultura da Guiné-Bissau. Não há ninguém que é ligado ao Ministério da Agricultura da Guiné-Bissau que não conheça o engenheiro Jorge Oliveira. É uma pessoa muito conhecida nesse ramo, engenheiro agrônomo, formado em Portugal, com muito conhecimento nessa matéria. Portanto, nós pedimos ao senhor Jorge, uma pessoa já quase a beirar os 80 anos de idade, para vir a Catumbi falar conosco, explicar o que é que foi o Ministério da Agricultura no passado, o processo histórico da agricultura guineense e como é que pode ser a Guiné daqui para frente na sua agricultura. Portanto, não foi fácil trazer aqui o senhor engenheiro Jorge Oliveira, porque é uma pessoa muito ocupada. Hoje em dia está ligado ao Ministério do Ambiente, como um dos técnicos, como um dos conselheiros, mas ele acedeu em vir cá falar conosco e nós agradecemos imensamente esta disponibilidade. Para nós é um prazer trazer aqui uma pessoa da sua experiência, uma pessoa que participou na Guiné-Bissau, na construção da Guiné-Bissau desde os primórdios. Portanto, senhor engenheiro, obrigado. Já o Amílcar Cabral dizia, a economia da Guiné-Bissau é a própria agricultura, não é só a agricultura. Fala-nos do processo histórico da agricultura da Guiné-Bissau, desde os anos 70 até hoje. O que é que nós vivemos? O que é que se pode contar? Obrigado. O amigo tinha razão. Tinha razão. A agricultura não é só agora. Antes mesmo dos colonizadores chegarem aqui, já se fazia comércio na Guiné-Bissau com agricultura. Portanto, ele tinha razão em dizer que a agricultura é a economia da Guiné-Bissau. Mas ainda é? Ainda é. Ainda é. Falamos muito da polêmica dizendo que o cajueiro é um monopólio da agricultura, mas não é um monopólio, é um produto agrícola e que é exportado. Hoje somos o 5º produtor mundial. Portanto, temos de ter orgulho do caju que nós temos. Com certeza. Mas já se ouve dizer, já se fala, já se ouve muito debate à volta deste conceito de que o caju dá cabo da agricultura. É o caju que está a dar cabo da agricultura da Guiné. Não pode dar cabo da agricultura. As pessoas que falam podem ter razão quando vão visitar talvez um campo de caju. Hoje aí é que está o problema. Hoje já não é um campo de caju, hoje há matas de caju. Uhum. E depois, mais tarde, vou explicar porque é que há matas e que não há plantações, não é? E as pessoas veem aquilo e dizem, já está a tragar tudo, não se pode cultivar nada lá. Houve motivos porque é que chegamos a esse estado, não é? Porque o cajueiro, como vocês sabem, foi trazido para a Guiné-Bissau. Engenheiro, já vamos falar do caju. Eu só antes, para não darmos um salto. Nos anos 70, o que é que se produzia na Guiné? O que é que o guineense produzia? Na agricultura? Quase tudo. Mas nada comercializável em grande escala. Não é? Aí é que foi a nossa preocupação. Quando nós começamos a trabalhar, pelo menos eu na Zona 1, não é? Fizemos um inquérito socioeconómico antes de começar a trabalhar para saber quais eram as preocupações dos agricultores. Um inquérito de ciênciamento agrícola, mas os agricultores podiam dizer qual era a preocupação que tinha. As suas prioridades. As suas prioridades. E a agricultura não veio em primeiro lugar. A agricultura veio em terceiro lugar. A primeira preocupação dos agricultores era a água. Água. Andavam 10 km para ir buscar água. Até hoje ainda. Até hoje. Não evoluiu. Outra preocupação era a mortalidade infantil. As crianças não passavam dos 2, 3 anos. Morriam. E em terceiro lugar vinha a agricultura, com alguns problemas, não é?
mas as populações tinham suficiente para se manterem em vida. Mas o que é que o agricultor produzia? Naquela altura normal, produziam arroz, produziam mancarra, não é? Tinham árvores de fruta, não é? Produziam as hortaliças, não é? Que vendiam. Portanto, havia, não digo um equilíbrio, não é? Mas o agricultor não se queixou de que morria de fome, pelo menos nos anos 70. Não é? Eu percorri várias tabancas do norte. Do norte. Não é? Norte da Guiné-Bissau. Do norte da Guiné-Bissau, naquela altura, não houve ninguém a queixar-se, não é, de fome. Naquela altura. Não é? É evidente que estávamos a sair de uma fase colonial para uma fase autónoma. Na fase colonial, praticamente, não havia grande apoio ao agricultor. O apoio era o comércio, era obrigá-los a cultivar para vender. Não havia assistência técnica naquela altura quase, porque havia meia dúzia de técnicos agrícolas nas regiões, uma em cada região, mas mais para fiscalizar, mas não para ensinar, não para dar conselhos, não para... Foi o que nós fizemos nos anos 70. Não é? A primeira coisa que fizemos foi treinar pessoas para irem treinar os agricultores naquilo em que era das suas maiores necessidades. Não é? Por exemplo, a proteção vegetal era uma coisa que não havia quase. Né? Os bichos atacavam, né, as suas culturas, não tinham meios para fazer isso. Isso só se deu mais tarde. Mas isso é 77, 75? Para cima. Para cima. A partir de 70. Sim, a partir de 75 para cima. Por exemplo, na Zona 1, nós evoluímos com um pequeno projeto, só cobria 4 setores. Não é? Chamava-se Projeto Piloto de Extensão Rural. Em que nós só fazíamos aquilo que o agricultor pedia. Falavam diretamente com o agricultor? Exatamente. Um questionário? O questionário. Os extensionistas iam para esta banca, se faziam reunião com os agricultores e perguntavam qual é o vosso problema. Então eles registravam o problema e traziam, traziam para a nossa sede. Nós discutíamos às sextas-feiras à tarde e ao sábado, para preparar o extensionista a levar a resposta ao agricultor na semana seguinte. Não é? Eles visitavam a semana uma vez por semana. Depois alargamos para 15 em 15 dias, porque era muito apertado. E então, com isso, começamos a aprender que onde é que haviam, de facto, os problemas da agricultura e a petrechar-nos para dar uma resposta ao agricultor. Mas davam os utensílios de produção também? Exatamente. Davam isso? Instalamos um sistema de crédito. Não é? O nosso projeto nunca ofereceu nada aos agricultores. Não se oferecia? Nada. Era tudo crédito. E o agricultor pagava? Pagava. Como? Pagava em dinheiro. Em dinheiro? Em dinheiro, exatamente. Até há uma história interessante, por exemplo, no setor de Caió. No norte. No norte, no setor de Caió, em que, aliás, antes de chegar a isso, nós incentivamos os agricultores a trabalhar em associação. Não cooperativa. Não cooperativa. Não, a cooperativa é um estado avançado. Sim, mas é a associação. Para mim é um erro chegar numa tabanca e dizer vocês formem uma cooperativa. Não estavam no estado de formar cooperativa. Agora talvez. Não é? Uma associação de pessoas que queriam resolver os seus problemas. E estabeleceram as suas regras. Na língua, que era assim, se era manjaco, se era balanta, faziam tudo. E então entregávamos aquilo para sabermos o que é que os agricultores precisavam. Nós chegamos ao fim de 4 anos de trabalho com os agricultores, até tabancas que vinham apresentar o seu plano de trabalho para o ano seguinte. Quer dizer, já no papel, a dizer, nós precisamos de 1 tonelada de mancarra, de semente de mancarra, precisamos de produtos fitossanitários para isto, precisamos de vacinação para as nossas crianças, não é? E isto tudo vinha já feito depois do trabalho que os extensionistas faziam no tabaco. Então, foi com isso que nós levamos, pouco a pouco, não é, a organizar as tabancas. Eu não me lembro bem, mas quando no último documento que eu li sobre o projeto, que eu estive fora depois, havia 186 associações de tabancas na região de Cacheu. Só na região de Cacheu? Só na região de Cacheu. Não é? Portanto, pessoas que trabalhavam em associação. O que eu ia explicar em relação ao crédito é que a Associação de Caió, não é,
2 pessoas não pagaram aquilo que receberam. E então o projeto decidiu parar o crédito da Tabanca. Prejudicou a Tabanca. Não, espera aí. A Tabanca reuniu-se imediatamente, chamou os 2, diz: nós vamos pagar por vocês, não é? Para não ficarmos sem produto no coisa. E eles pagaram a dívida dos outros, não é? E começaram a receber outra vez. Isto é que é associativismo. Portanto, já existia esse espírito. Já existia esse espírito. Tá? Engenheiro, outra coisa que eu ouvi dizer, que quando o país foi independente, começou a ser independente, ou assumiu a sua independência, digamos assim, não havia quadros. Sim. No próprio Ministério da Agricultura não havia quadros. Como é que é? Não havia, mas pouco. Mas uma coisa interessante é que o nosso ministério, quando foi criado, não era ministério, era comissariado. Comissariado. O comissário era um engenheiro agrónomo, Carlos Correia. Engenheiro Carlos Correia. Engenheiro Carlos Correia. O subcomissário era um engenheiro agrónomo, Samba Lamine Mané. O secretário-geral do ministério era um engenheiro agrónomo, Avito Zé da Silva. O diretor-geral era o Luís Cândido Lopes. Também engenheiro agrônomo. Engenheiro agrónomo. Portanto, toda a cúpula do ministério eram técnicos formados em agricultura. Para baixo havia muito pouca coisa. Se eu me lembro bem, éramos 4 ou 5 agrónomos dos anos fim de 75 para 76. Eu não vou dizer o nome para não me lindrar as pessoas, mas eles são conhecidos, entre 3 já desapareceram naquela altura, não é? O Carlos Schwartz, o Pepito, não é? O Goya, não é? E o... havia mais um que eu não me lembro o nome, mas... Mário Cabral, não? Não, Mário Cabral não estava na agricultura. Mário Cabral tem a impressão que foi logo para a educação. Para a educação, sim. Portanto, e nas regiões havia um delegado agrícola, normalmente um engenheiro técnico agrário, que eram os antigos regentes agrícolas, que havia, mas mais nada. Quer dizer, não havia possibilidade nenhuma de fazer uma assistência ao agricultor. Não havia possibilidade de se fazer assistência a larga escala. Mas já se fazia. Não, já se fazia de uma forma, digamos, muito alargada, quer dizer, distribuía-se sementes, não é? Por isso que vocês veem o que é que se fez no tempo dos portugueses. Era mais comércio do que agricultura. Todos os celeiros que estão espalhados aí estavam, a maior parte estão destruídos hoje, deixaram tudo destruído. Alguns aproveitaram agora para fazer a campanha de caju. Sim, armazéns de caju. Armazéns de caju, mas aqueles armazéns eram mais para mancarra. Aqui na Bissau chegou a exportar 60 toneladas de mancarra. 60 mil? 60 mil. Toneladas? Sim. Mas exportava para onde? Para Portugal. E também falou-se que exportou, a Guiné chegou a exportar arroz. Sim, exportou também arroz. A média de 600 toneladas, 500, 600 toneladas, não é? Nos anos 56, 57, 58, todo o arroz vindo do sul. Do sul da Guiné. Do sul da Guiné, exatamente. Engenheiro, trabalhou-se muito à volta do arroz da Guiné. Desde os primórdios até hoje, nós não somos autossuficientes no arroz. Com toda a técnica, com todo o trabalho que se fez ao nível do Ministério da Agricultura, vários programas de divulgação e de vulgarização do arroz, o que é que se passa? Não, o que é que se passa é o seguinte, é que se o arroz fosse só para aqueles que comem arroz mesmo todos os dias, mas a gente faz os cálculos de arroz para todos os guineenses. Em alguns países não é assim. Uma zona come arroz, outra zona come milho, outra zona come outro produto. Mas aqui na Guiné-Bissau pomos na cabeça que o arroz é para toda a gente. Não é? Mas as pessoas comem o que lhes apetecem, não é? Exatamente, mas o arroz é produzido, na maior parte, digamos 80% do arroz é produzido no sul do país. Não é? Esses vendem o seu arroz. Pois. Mesmo hoje, não é? Eu ouvi uma conversa semana passada, assim, de pessoas que eu estava só a ouvir. Arroz de manga dele na Porto e na Chigaraçu. Sim. Não é? A ver que há possibilidade de comercializar o arroz, mas certamente que não é o suficiente para todo o país. Não é? Para se cultivar arroz para todo o país, temos que mudar de política, temos que mudar de sistema. Só o arroz das bolanhas, cultivado manualmente, não é possível, não é, abastecer todo o país. Não é possível. Não é possível. É necessário alargar. Qual é o problema? Não temos bolanhas suficientes? Não, podemos fazer arroz sem serem bolanhas. Podemos fazer arroz irrigado. Nós temos no Vale do Geba
extensões enormes que podem ser adaptadas para a cultura de arroz, mas com irrigação. Com irrigação, imediatamente, nós vamos fazer duas coisas. Vamos irrigar e vamos adubar o arroz. Quer dizer, vamos sair de 1 tonelada, 1,5 tonelada que o arroz de Bolonha produz, por hectare, às vezes chega a 2 toneladas, para 5, 6 toneladas por hectare. Portanto, essa primeira parte é necessário imediatamente. Se queremos estar autossuficientes em arroz, é preciso implementar a irrigação em terrenos, não individualmente pelos agricultores. É preciso fazer grandes propriedades. O privado tem que entrar, não é, na produção do arroz. Não só o camponês. Não só o camponês. Não é? Porque fazer, por exemplo, 1000 hectares de arroz, um camponês não pode... Não tem recursos. Não tem recursos, não pode fazer. Pode ser depois trabalhadores, depois criar os seus campos ao lado, não é? Para ajudar. Mas é necessário irrigação. Engenheiro, outra coisa. No passado, a Guiné produziu não só o arroz, produziu mancarra, como o senhor engenheiro disse, coconut e outros produtos. Esses produtos eram produzidos só por iniciativa do camponês ou então com algum incentivo do Estado? Não do Estado, dos comerciantes. Comerciante? Sim. Comerciante incentivado diretamente ao produtor? Exatamente. Porque eles é que tinham comprado depois. Os comerciantes, os exportadores de mancarra, queriam mancarras para exportação. São eles. O Estado, só fazia, quando necessário, substituir as sementes. De vez em quando, incentivar novas sementes, por exemplo, da mancarra, variedades novas, como nós fizemos aqui logo no início, depois da independência. Fomos buscar ao Senegal novas variedades de sementes de mancarra. Foi um negócio feito entre dois governos. Eu pessoalmente estava presente nesta altura. O Samba Lamine, que representou o Ministério. Visita. O Diouf, que era o presidente do Senegal, imediatamente deu ordens para que se fornecesse 60 toneladas de sementes de mancarra à Guiné-Bissau. Isso foi nos anos 77, 78. Portanto, a mancarra teve o seu papel e continua a ter, porque, segundo informações que tenho, estamos a exportar mancarra para o Senegal. Neste momento. Em grande escala. Mas não a nível do Estado. Não a nível do Estado. É o comerciante ou... Não, o comerciante senegalês chega mesmo, antes da mancarra sair, já compra no terreno. Negocia com o agricultor, isto vale tanto, não é? Dou-te agora tanto, quando diz, dou-te o resto. Mas o Estado não sabe disso. Esse é o grande problema. O controle das fronteiras. Não é? Em princípio, segundo a legislação da CEDEAO, produtos de primeira necessidade que se produzem nos países não têm que pagar taxas. E como não têm que pagar taxas, não é registado na saída. Está a perceber? Esse é que é o grande problema. E coconut? Não há potencialidade porque as palmeiras continuam a existir na Guiné-Bissau. Há potencialidade. Nós temos muita palmeira. Há palmeiras e há coconut. Sim. Sabe onde é que estão? Aonde? Estão debaixo da terra. Debaixo da terra como assim? Debaixo da terra. O agricultor, como não consegue vender imediatamente, primeiro porque não tem possibilidade de quebrar o caroço de coconut, mete aquilo debaixo da terra como armazém. Isso já aconteceu no passado? Não sei se aconteceu no passado, porque eu não assisti, mas no passado presente, sim. Sim, no passado presente. No passado recente. Falo dos anos 77, 78, quando os armazéns de Povo e Socomi queriam comprar coconut, foram ter connosco, disseram, queremos comprar coconut e não encontramos. Então, eu disse aos meus colegas, o que é que se passa? Vamos às tabancas ver. Fomos a 2, 3, eu fui.